Boa tarde, meu nome é Amable, eu sou do P5 também no noturno e eu sou da Secretaria de Gestão de Pessoas. Boa tarde, Amable. A gente não vai precisar todo mundo, porque a gente tem um tempo pouco reduzido. Mas grande parte da gestão está aqui, a presidente e a vice-presidente estão para chegar e a gente vai dar início à Assembleia, ok? Já colhemos as 42 assinaturas minhas para início da Assembleia. A lista a gente está correndo, então, por favor, continuem a assinar. Bom, pessoal, nos últimos períodos foram encaminhados à questão alguns relatos relacionados a situações de assédio, constrangimento, também violações de normas de convivência dentro do nosso centro acadêmico. E, diante disso, nós identificamos a necessidade de fortalecimento das medidas previstas do Estatuto para a preservação do bem-estar, da integridade e também da segurança dos associados. Nesse sentido, a Instalaram, com a orientação também do Centro de Referência de Políticas de Prevenção e enfrentamento às violências contra as mulheres, da UFPB, que é a COMU, a gente entendeu ser necessária a abertura de um debate coletivo junto ao corpo discente acerca da atualização do artigo 7 e artigo 9 do Estatuto do CARICA. Buscando estabelecer procedimentos mais objetivos em relação à proteção coletiva, ao respeito às normas do espaço e também à preservação da integridade física, psicológica, moral dos associados. É importante ressaltar também que a presente Assembleia ela possui caráter exclusivamente institucional e estatutário. Não se trata de um espaço de investigação, julgamento individual ou deliberação sobre casos específicos, mas sim um debate coletivo acerca da atualização das normas de proteção previstas no Estatuto do CARICA. Parabéns. O Estatuto é um pouquinho longo, então a gente não vai conseguir apresentar ele todo para vocês, mas o objetivo principal é discutir o artigo 9 e o artigo 7. O artigo 9 estabelece que o centro acadêmico não tolera práticas de assédio, violência, discriminação ou qualquer conduta que comprometa a integridade dos associados dentro do espaço físico. Nesse sentido, a proposta apresentada busca complementar os mecanismos institucionais relacionados à proteção coletiva e à preservação da convivência estudantil. A proposta de ambos os artigos será discutida e deliberada pela Assembleia Geral nos termos previstos pelo Estatuto do CARICA e a mesa solicita que todas as falas sejam conduzidas de forma respeitosa, objetiva e dentro da pauta proposta pela Assembleia. Sobre a condução das falas. O tempo de fala, quem quiser falar vai poder falar. O tempo de fala é de 2 minutos. A gente pede que, por favor, vocês não excedam esse tempo. A gente não sabe quantas pessoas vão querer falar, então, por favor, sejam objetivos. A réplica, caso alguém queira rebater o que foi dito, é de 1 minuto e 30. A tréplica é de 1 minuto. A gente vai estar conferindo o tempo, então, por favor. Réplicas e tréplicas poderão ser concedidas pela mesa apenas quando necessárias ao esclarecimento da discussão. Não será permitida interrupções durante as falas. Não será permitida a exposição nominal de vítimas. Por favor, gente. Não será permitido ataques pessoais. A mesa poderá interromper falas fora da pauta. Apenas associados poderão votar e as inscrições de fala serão organizadas pela mesa. Ou seja, quem quiser falar tem que vir aqui e assinar um papelzinho para a gente ter controle da ordem e de todos que vão falar, ok? Não ficou clara a modificação até então do Estatuto, mas parabéns. Vale ressaltar que a gente pede novamente, por favor, vocês não fujam da pauta central da Assembleia. Um minuto. Réplicas e tréplicas são oferecidas, designadas para quem foi mencionado nomealmente.
entenderem, esse é o artigo 7, a gente precisa ler ele para vocês, então prestem atenção. No artigo 7, são direitos de integridade do corpo social, exigir o cumprimento do presente estatuto, participar pela palavra oral ou escrita de qualquer uma das reuniões, departamentos, comissões e instâncias da deliberação, ser ouvido e respeitado suas opiniões, propostas e posições, independente de suas convicções de qualquer espécie, sugerir ao CAICA medidas de interesse aos estudantes, votar e ser votado para cargos eletivos de representação nos termos do presente estatuto, recorrer aos atos ou decisões do CAICA em suas instâncias eletivas, para vocês verem, essa parte em vermelho é o que a gente quer apresentar. Diz respeito a frequentar a sede da entidade, observadas as disposições previstas nesse estatuto, especialmente aqueles posicionamentos, aqueles relacionados à convivência, segurança e proteção coletiva previstos no artigo 9. Em relação ao artigo 9, o centro acadêmico não irá tolerar discurso de ódio, discriminação de qualquer tipo, violência, assédio moral, psicológico ou sexual, ou qualquer ação que vise atacar qualquer associado do grupo de associados dentro do ambiente físico. Isso já estava no estatuto. A gente quer acrescentar novamente em vermelho. Os membros do CAICA, ou seja, qualquer membro do CAICA, poderá determinar a imediata retirada do espaço físico de qualquer associado ou frequentador que pratique ato de assédio moral, sexual ou psicológico, provida discurso de ódio ou discriminação, descumpra deliberadamente as normas de convivência aprovadas pela Assembleia Geral. Qualquer discente pode fazer isso aí em qualquer espaço, qualquer parte da UFPB. Em caso de recusa ao Mas parabéns. cumprimento da determinação de retirada, a diretoria, principalmente a diretoria, poderá acionar as autoridades cabíveis para fazer cumprir a medida, sem prejuízo de futuras sanções administrativas. O associado que, após a aplicação formal por escrito, descumprir a determinação de retirada por 2 vezes, independentemente do intervalo entre eles, poderá ter seu acesso ao espaço físico suspenso por até 30 dias, mediante decisão fundamentada da diretoria, garantindo o recurso à Assembleia Geral. Fica vedada a entrada e permanência no espaço físico do CAICA de qualquer pessoa que esteja respondendo a processo disciplinar formalmente instaurado na UFPB ou entidade do movimento estudantil por prática de assédio moral, sexual, psicológico ou violência de gênero. A vedação de caráter cautelar e vigorará até o trânsito em julgado da decisão final. Absolvido o acusado, a vedação cessa imediatamente. Condenado ou acusado, a diretoria poderá, por maioria simples, tornar a vedação permanente, assegurado o contraditório e recurso à Assembleia Geral. Bom trabalho, só faço um adendo. Os meios para a convocação da Assembleia Geral não foram descritos. De modo geral, como vocês viram, a parte vermelha é o que a gente quer mudar. Atualmente, o Estatuto Oficial ele repudia ações de, obviamente, não tolera ações de desrespeito, assédio, etc., mas ele não visa impedir a presença do indivíduo no espaço físico do CAICA. Depois de apresentado, agora a gente vai iniciar a abertura das inscrições de sala. Ou seja, quem quiser falar alguma coisa, relatar algum acontecimento, quem quiser dar alguma proposta também para a gente adicionar aqui no estatuto, vocês podem vir até a mesa, a gente vai ter uma listinha, e aí vocês vão poder assinar o nome de vocês e, obviamente, falar respeitando o tempo de 2 minutos. Recomendaria uma nova assembleia ou um comunicativo nos informes para encaminhar ao alunado os meios de iniciar uma convocação da Assembleia Geral. As inscrições vão ficar abertas até 4h40, atualmente é 4h32.
enviar os informes conformes, anônimos, para quem quiser escrever alguma coisa, não precisaria de falar, mas a gente vai ler. Então a gente vai mandar o form nos informes, no grupo de informes. Vocês podem enviar alguma coisa. Vocês entenderam? Simplesmente nunca vi essa prática em assembleias. A gente vai criar um fórum, grupos em fórum. Uma anônima, para quem quiser dar um relato, mas não quiser se identificar, a gente vai ler aqui. Atenção, pessoal, já são 4h40, então nós vamos começar a chamar o pessoal que se inscreveu para o direito de fala. Lembrando que o tempo que vocês têm para falar é de 2 minutos. Eu vou chamar aqui quem se inscreveu. A primeira pessoa é a Ana Clara Leles. Boa tarde, Ana Clara Leles. Pode continuar enviando formas, tá, gente? Vocês têm esse tempo. Assim que a gente acabar, o pessoal terminar de falar que se inscreveu aqui, a gente vai começar com o forma. Oi, gente, boa tarde. Eu só vim falar aqui como testemunha, porque eu vi algo acontecer e depois disso eu comecei a sentir medo de ficar na faculdade, ficar em certos ambientes da faculdade que eram para ser seguros para a gente. Eu estava no Carica um dia à tarde e ultimamente eu venho ficando muito por aqui porque a gente vem de manhã, às vezes tem aula à noite, almoça aqui e precisa ficar nesse ambiente. Eu estava lá junto com algumas outras pessoas, não vou expor o nome de ninguém, mas uma das meninas estava dormindo em sono profundo e eu vou falar o nome da pessoa que fez porque eu acho que merece. Daniel, ele desculpa. Um rapaz resolveu que era de bom tom fazer carinho, não posso chamar de carinho. Daniel, um rapaz, achou que era de bom tom fazer um carinho. Mas tocar na cabeça dela e continuar tocando na cabeça dela. E eu trago aqui um ponto que não importa o lugar do corpo de alguém. Se você não é autorizado a tocar no corpo de alguém, você não deve tocar no corpo de alguém. Não importa se é na cabeça, no ombro, no pé, no joelho, não importa onde. Você não tem esse direito, principalmente uma pessoa que está num estado vulnerável e dormindo. Ela estava... Já aconteceu comigo, nos 2 cenários, vice-versa. Estava dormindo nas 2 situações. Descansando num ambiente que era para ser seguro e a partir daquele momento aquele ambiente não é mais seguro, não ficou mais seguro. Eu tenho medo de ficar lá sozinha, de dia, de manhã, de tarde, de noite, eu tenho medo de ficar lá sozinha. Eu tenho medo de andar pelos corredores da faculdade sozinha, principalmente à noite, eu estudo à noite. E o Carica, que era para ser um lugar para mim poder descansar, ficar lá, estudar. Hoje eu não fico sozinha, e se eu estiver sozinha e uma certa pessoa chegar, eu saio. Porque eu não me sinto segura de ficar lá e eu acredito que mais nenhuma menina que está aqui se sente segura também. Isso é um absurdo, porque lá é para ser um lugar seguro pra gente. E desde aquele momento, quando isso aconteceu com ela, eu não desejo que aconteça com mais ninguém, porque eu não consigo imaginar a situação que é você ter seu corpo violado, não importa o local que essa violação tenha acontecido. Só por questão de transparência, se alguém for citado a outros relatos, a pessoa não tem direito à resposta. A segunda pessoa chamada é Yanara Oliveira. Boa tarde, gente. Eu sou Yanara, eu sou Boa tarde, Yanara. da Secretaria de Assuntos Energéticos da Agência do Carica. Eu vim informar vocês, na verdade, sobre o Comitê de Acolhimento, a denúncias de assédio, enfim, qualquer tipo de importunação. Esse comitê funciona principalmente sobre esses casos para que dentro do Carica haja ações institucionais
sabem, cada pessoa, cada ser humano que passa aqui dentro dessa faculdade, dentro do curso de Relações Internacionais, dentro do nosso Carica, deve se sentir acolhido, seguro e ser um aluno bem quisto. Infelizmente, tem ocorrido casos, um deles aconteceu comigo, infelizmente, mas assim, eu quero que vocês se sintam acolhidos, principalmente nesse nosso curso, e como é que de acolhimento, tem informes, a gente envia os informes, o formulário de denúncia, você pode denunciar de forma anônima, ou você pode ser citado. Essa informação não vai ser espalhada, não vai ser constitucionalizada fora do Carica, porque é uma coisa institucionalizada na nossa gestão, dentro do Carica, certo? Então, assim, se sintam à vontade para denunciar, seja como testemunha, seja como vítima, seja como olhador, certo? Então, assim, não tem problema nenhum, isso vai ser tratado de forma obrigatoriamente profissional, certo? Dentro da instituição, a gente tem nossos trâmites, a gente vai fazer cada passo que seja capaz, dentro da nossa obrigação, certo? Para que todo mundo seja seguro, se sinta acolhido, se sinta um aluno respeitado dentro da instituição. Preparada. A terceira pessoa, por favor, quando ela vai fluir. Boa tarde, Pamela. Oi, pessoal. Então, tenho relatar sobre a minha situação, na verdade. A primeira foi de uma vez que estava eu e uma amiga minha no Carica, e nós duas estávamos conversando, acho que na verdade uma aula, e a gente estava lá realmente só esperando a hora de almoço, porque a gente queria passar na Rio. E tinha uma menina que ela estava deitada conversando com a gente, e essa pessoa que a gente está aqui no debate, ela não está no debate, mas enfim, desculpa. A partir daqui começa a ficar um pouco confuso. Apenas com as palavras eu não consigo ter certeza de qual pessoa está se tratando. Até então, na fala foi falado só um nome, Daniel. Temos dois Daniels, Daniels, no curso. Vai ser eu o coordenador. Vamos fazer uma reflexão. A conversa, ela se deitou a cabeça da pessoa de um jeito muito próximo e que tipo, não era pra estar, acho que todo mundo está entendendo o que eu tô querendo falar. Essa pessoa, no instante que ela percebeu, ela se adequou, ela tentou ficar de outra forma, e isso é muito desconcertante para uma mulher que quis ter que ficar dessa forma, por causa de um cabelo de casa da gente. Outra coisa foi uma situação. Uma menina, ela tá no P4, eu acho, e essa pessoa começou a mandar um monte de pitch para essa pessoa, mas com mensagens. Então começou a colocar me isolar o maluco descaradamente. Isso foram várias vezes na hora. Uma vez no canto, foram vários pitches que você teve mensagem. E a outra situação foi que essa pessoa começou a perseguir mesmo uma amiga minha durante a noite. Eu acho que Daniel, da coordenação, não tem o costume de se deitar no Carica. Mas eu não entendi, só deitou perto. Um Pix. Midsommar. Um bom filme. Eu gosto desse filme. E que são mulheres que difícil, porque a gente não já tem esse cuidado de estar na faculdade durante a noite, e não só na faculdade, mas é muito triste, porque isso acontece com pessoas boas, e principalmente com mulheres. E, enfim, ele começou a perceber essa amiga minha também. Não ficou claro. Uma perseguição baseada em metros, olhar, sensação apenas. Trouxe emoção.
Pablo Leão. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, sou o Gustavo. Eu acho que é muito importante ter essa assembleia hoje, ter tanta gente aqui presente para discutir esse assunto, mas eu acho que é também interessante a gente parar para pensar que a gente não está sujeito a ser vítima de assédio só por parte de outros alunos. A gente, infelizmente, também está sujeito a ser vítima de assédio por parte de docentes, e eu acho que é hora do centro acadêmico começar a debater esse tipo de questão. Eu acho que não tem nenhum, nem dois, nem três alunos aqui presentes que já foram assediados por docentes do departamento. Tem gente que sofreu assédio moral com relatos, tem alunos que estão sendo assediados durante a orientação, tem alunos que são assediados após a aula, e eu acho que quando a gente, por exemplo, vai para grupos informes, a gente vê as reações, as mensagens, a gente sabe quem são os docentes que não são queridos pelos alunos, e eu acho que é uma situação que merece visibilidade. Eu fui vítima de uma assédio por parte de um docente, foi após a aula, me encostou de forma inapropriada em um momento de bastante vulnerabilidade, quando minha avó tinha falecido, e eu não levei denúncia para frente porque eu não tenho como provar que eu fiquei sozinho na sala de aula com os docentes, não tem como, não tem o que ser feito, então, nem nomeio quem é, mas por medo mesmo, E eu acho que eu já ouvi vários relatos, vários relatos, não foi um, nem dois, nem três, foi vários alunos sofreram assédio moral dessa mesma pessoa, e eu acho que a gente deveria tentar se organizar de uma forma coletiva para levar a reclamação para o departamento desse docente que todo mundo odeia, sabe? Todos aqui eu acho que odeiam essa pessoa, e eu acho... Quem quer odiar, gente? E enfim, eu não vou dizer nome exato porque eu tenho medo de processo. Tem uma aluna na Estadoc que denunciou o professor que defendeu o caso para pagar custas. Possível não questionar, ou refletir. Daniel Antiquera. Enfim, minha fala é essa, gente. Eu acho que a gente deve fazer algo, sim, conjuntamente. A próxima pessoa é Maria Luísa Soares. Boa tarde, Maria Luísa. Boa tarde, eu sou Maria Luísa. Primeiro eu queria falar em nome da maioria dos férias que é primeiramente assustador ter que ser avisada a não ficar sozinho dentro do campus, ser avisada a não ficar sozinho na sala que foi feita dos estudantes de relações internacionais ficarem descansando e principalmente ficar com medo. Eu e muitas outras mulheres já conversamos sobre o medo que a gente sente de ficar dentro do Carica. Eu tive que almoçar no Carica um dia e eu não entrei enquanto eu não estivesse junto de algum homem, porque eu me senti completamente assustada com a presença de um estudante aqui, que todo mundo sabe quem é. Eu tive que, enquanto almoçar... Estudante, se está seguindo um raciocínio linear junto com as outras falas, ainda fico com o nome de Daniel. Pedi para que o homem ficasse em pé entre o campo de visão desse homem e o meu, porque ele não parava de olhar para mim. E eu sei que esse não foi o único momento que eu senti medo do Carica com a presença dele, e eu sei que esse não foi o único momento que nenhuma mulher sentiu com medo, não só com a presença dele, mas com a possibilidade de que ele estivesse lá. Então é isso. É muito assustador ter que ter medo e ter que se precaver. Tá bom. Final. Se ofereceu réplica, foi mencionado. No final. A próxima pessoa é a minha chance. Beatriz Chaves. Eu estou aqui na faculdade faz um tempo e
Boa tarde, Bechara. Na verdade, assim, é uma experiência muito boa. E dói muito ver pessoas querendo muito próximas da gente. Todo mundo teve essa experiência arruinada por causa de situações desagradáveis. Ao longo de 2 anos, eu venho recebido, assim, testemunhas de situações horríveis de pessoas próximas, de perturbações em aula, de perturbações bem acadêmicas, que deveria ser um local para a gente vai descansar, para socializar, porque esse espaço ajuda a gente a criar laços, de transformar as experiências e o momento que se torna desagradável, desconfortável, arruina isso. Quando pessoas que você ama muito vêm passando por situações assim, desagradáveis, e que acabam com isso, que faz com que elas não se sintam confortáveis nesse estado, machuca muito, dói muito. Então, eu estou muito feliz que a gente teve essa iniciativa para fazer com que isso mude de certa forma. E, além disso, Eu agradeço por alguém na plateia. Lembrando que a lista, para quem quiser escrever o nome para falar, ainda está aberta, mas agora o Lucas vai ler alguns dos relatos que mandaram. Daniel, por favor, compareça na notícia. Falou exatamente o nome completo, não sei se o senhor quer ver o nome completo, imagina meu. Eu poderia dar as suas opiniões, poderia representar um lugar, poderia dar uma opinião como cidadão, como estudante, como homem, talvez como criança. Mas eu vou dar mais pessoal, como aluno. Eu fico muito feliz você está conseguindo fazer e voltar a acreditar nesse curso. Obrigado. Sempre bom, galera, reunida. Agora eu trabalhei com o pessoal que colocou algum relato no fórum da Ana. Boa tarde, pessoal. Como a gente foi avisado, abrir um formulário para pessoas que gostaria de fazer algum relato, alguma sugestão na criação do Instituto. Então, eu de forma anônima e eu sempre vou ensinar vocês como vai ficar, começa, termina. Boa tarde, Lucas. Então, a primeira mensagem é: então, acho que não falo só por mim no relato o quanto é extremamente incômodo a quantidade e a frequência de vídeos sendo mudados de forma aleatória, entre aspas, em grupos de todas as disciplinas de todos os períodos no WhatsApp, sobre assuntos nojentos e sem sentido. Além disso, se não bastassem os vídeos, o envio de e-mails que também Faz lembrar de uma prática pessoal, que no meu caso é uma monitoria voluntária com recomendação musical. modo pelo envio não único e de assuntos inoportunos, que também expressa um mau uso de ferramentas dos estudantes, como é o caso do e-mail. Fim da mensagem. Próxima mensagem. Essa é um pouco mais longa. Em uma disciplina, ele mandava do nada mensagens constantemente perguntando sobre coisas sobre a aula, como se eu tinha um grupo, o que a professora tinha falado e etc. No começo, por não ter um tema produtivo, eu respondia educadamente, até que parei de responder. Nessa mesma disciplina, ele ficava perto de mim, se apoiava na minha cadeira, ultrapassando meu espaço pessoal enquanto estava tentando assistir a aula. Posteriormente, no caso, eu estava estudando, rodeado de mulheres, e ele era o único homem presente.
Ele ficou me olhando persistentemente por muitos minutos. Talvez estivesse olhando para a formiga atrás dela. Ficou me olhando por muitos minutos. Me acompanhava com o olhar. Se eu me movia e sorria de forma irônica. Nesse dia, eu me senti um pouco desesperado, amedrontado, porque o Carica, que era para ser um ambiente de acolhimento dentro do curso, foi um lugar onde me senti importunado. Fora que esse mesmo dia, eu fui olhando para outros meninos que estavam ali, conversando e descansando. Isso me deixou profundamente triste, porque é algo que infelizmente se tornou diário no nosso curso. E nós, como mulheres, deveríamos sentir seguras ali. Fim da mensagem. Próxima mensagem. Uma vez estavam caídas em... Ato de coragem, bravura, se perguntar à pessoa para onde ela está olhando. Estava no sofá assistindo um vídeo da minha irmã mais nova no celular. E o dito cujo ficou olhando no celular fixamente atrás da janela e indo para a tela do vídeo da minha irmãzinha. Por um bom tempo. Só fui perceber a situação após a amizade com cuidado. Fim da mensagem. Próxima mensagem. Estava olhando para o celular e para o olho dele. Desde o dia 28 de maio, o indivíduo me enviou 4 Pix. Pix esse que imagino que ele tenha tido acesso porque disponibilizei para receber o dinheiro do trote dos férias, com mensagem escrita: Midsommar, o mal não espera a noite. Um filme de terror psicológico aborda inúmeros tópicos sensíveis, como estupro e consentimento sob coação. Devido a outros relatos de vários colegas do alunado que retratam episódios de perseguição e assédio sexual por essa mesma pessoa, Veio aí e se devolveu. meu medo é que essas ações evoluam para fora do lar. Fim da mensagem. Próxima mensagem. Eu me senti muito desconfortável, desesperado e assustado, pois já fui abordado por... Tem um nome aqui, eu não vou ler o nome. 3 vezes à noite após a aula. E mesmo não falando com ele e nem respondendo, ele me seguiu por uns minutos e tive até que mudar de recurso, pois não sabia o que fazer. Fim da mensagem. Próxima mensagem. Durante o primeiro período, o homem em questão me seguia pelos corredores da UF. Ele chegava próximo a mim e começava a dançar, ou, quando eu estava passando, ele dançava, o que eu não entendi. Além disso, a situação se percebeu com um olhar também aconteceu comigo. E, às vezes, esse olhar vinha acompanhado de sorrisos e risadas sensitivos. Fim da mensagem. Próxima mensagem. Durante a recepção... Recomendo para outra faculdade ficar em casa. Nos férias, ele ficou perseguindo o meu grupo de amigos. Somos todas mulheres. Conversei com elas e todas sentindo desconfortáveis. Fim da mensagem. Próxima mensagem. Durante o momento dentro do Carica, estávamos organizando um momento para os férias com música, em um ambiente até o momento amigável e agradável. Até que o indivíduo adentra o espaço do Carica e de uma forma desconfortável começa a se aproximar das meninas sentadas nas cadeiras, cada vez mais próximo e passando por todas. Fim da mensagem. Próxima mensagem. A respeito da segurança no Carica, nos últimos dias tem deixado todas nós mulheres aflitas. Há dias que precisam passar o dia aqui e gostariam de descansar e evitam pelos relatos de assédio moral e sexual que estão ocorrendo. Algumas aulas, o assediador fica encarando eu e outras mulheres. Se a gente se sente de uma maneira mais confortável, ele encara ainda mais. Outra ocasião, foi o assediador ficar encarando eu e minhas amigas enquanto comíamos no RU durante o jantar. Só saí de perto quando começamos a encará-la com a faca na mão que estávamos utilizando para comer. Essa mensagem, as mensagens de viagem não podem ser lidas por terem ataques pessoais direcionados a alguém que o limite estabelecido pela mesa não ia ser considerado. Muito obrigado, pessoal. A autoconfiança é grande, né? Queria essa autoestima para você ter certeza que as pessoas estão olhando para mim. Algumas outras pessoas também escreveram uma mensagem para ele. Aí o branco. Boa tarde, pessoal. Eu sou do P5 também. E apesar de não ter acontecido diretamente comigo, eu acho importante a gente estar pontuando que essa pessoa específica que a gente fala de vários relatos, de muitos relatos de duas formas. Opa, essa pessoa específica que a gente falou aqui é eu ou a Tiquera.
Se prepara, coordenador. A gente tem apelido pra ele, né? E a gente trata ele mais como excêntrico, como uma pessoa assim, ele é meio diva, o bichinho vai contado. Mas é importante a gente rotular que não é. Eu, como isso, eu consigo ter um pouco mais de fora, ao mesmo tempo me compadecer das vítimas, porque também sou mulher, já passei por isso. É importante a gente falar que ele pensa, e ele pensa bastante. Então, quando ele manda esses vídeos nos grupos que a gente já está sabendo, e que ele escolhe, por uma maneira, sei lá, até que poética para ele, de pontuar mulheres como prostitutas. Eu te quero licença, eu não sei como é a sua vida, mas eu vou achar que ela tá falando pra mim. Elas que se pontuam como prostitutas. Ela tá um pouco problemática, então eu queria fazer só esse apelo pra gente pedir que vamos parar de tratar ele apenas como excêntrico e tratar como que ele que é um misógino, né? É assim, uma pessoa que pensa e articula muito bem como isso vai acontecer. Importante também a gente falar as mulheres não devem ficar sozinhas, porque essas mulheres têm busca, ou estão grupos grandes. Então, é isso. Manuela Maria. Boa tarde, Manuela. Eu não entendi muito o que falar, mas assim, eu acho muito difícil acreditar num curso que tolera discurso de afetador, que tolera essas mensagens, que tolera. Por exemplo, diversas pessoas aqui foram chamadas de prostitutas por seu nome. Não sei se isso é o que você quer, o que é que você acha que vai conseguir com isso. Qual é o seu objetivo com isso? Se o seu objetivo é causar medo nas pessoas, se o seu objetivo é fazer alguma coisa com alguém, se o seu objetivo. Na minha esquina tem duas. É se passar de doidão? Qual que é o seu objetivo? Eu quero saber qual é o seu objetivo, porque assim, a gente tá aqui, tem quase 100 pessoas nessa sala. Se ela falasse o nome. Tem quase 100 pessoas nessa sala. A gente tá todo mundo no consenso e só você acredita que tá fazendo certo, pelas suas poesias, pelos seus lirismos no YouTube, importando todo mundo por e-mail, WhatsApp. Eu não sei o que você vai conseguir com isso, eu sei o que a gente vai conseguir com isso. E eu espero que a gente realmente consiga o que a gente quer. A gente quem? Boa tarde. Meu nome é Guilherme. Antes de vocês me conhecem, eu estou um pouco afastado aí por questões pessoais. O que eu vou falar aqui não é, eu não estou a par fisicamente das questões que aconteceram, no desempenho fiscalmente oficial, passada porque eu sou gestão e eu sei lá do ano passado. Mas o que eu quero falar aqui não é como gestão. Caí dentro da mesa, estou usando minha fala como aluno, mas nem como aluno, é como homem. E o meu relato não é nem para as meninas, é para os homens. Se vocês verem uma menina se sentindo, tá esquisito, o cara chega esquisito perto dela, gente, ele tem que agir, porque a segurança não está presente 24 horas na web, em todo lugar. Entendeu? Eu estou falando com eu tenho irmã que estuda aqui. Se acontecesse com a minha irmã, o que aconteceu com essas meninas aqui, não estava tendo essa reunião aqui. Não estava tendo essa reunião aqui. E eu tenho certeza, porque tem processo rolando, tem tudo, e nada acontece com o DRI. Se eu tomo alguma atitude, eu tenho certeza que em 2 dias eu estou expulso. Entendeu? Então, a gente como homem tem que tomar atitude em relação ao que está acontecendo. Não deixar você tem uma amiga, não deixar ela ficar andando sozinha e falar assim, você quer que eu te acompanhe a mudar aqui dentro da web? Porque não deveria ser assim, mas infelizmente é. A gente, para mudar isso, é com atitude, não é só a Assembleia. A Assembleia que a gente está mudando,
tentando colocar no capuz para a gente tomar alguma ação, mas isso é um problema de todo mundo, não é só da Vinícius. Então é isso, gente. Obrigado. Gente, a gente vai dar mais 5 minutos para quem ainda quiser colocar o nome, falar alguma coisa, ou ainda quiser escrever alguma coisa no copo de acolhimento, e aí depois a gente vai para a votação. Então, a lista vai passar no momento. Afinal, votando o quê? Já levou os casos de assédio como trabalho. Em relação aos casos de assédio que aconteceram, nos trâmites institucionais, a gente já foi à Comum, a gente já teve várias conversas com a Comum, com a galera da Comum, para saber o que a gente pode fazer enquanto centro acadêmico e enquanto estudante. Eles nos orientaram, inclusive, através da mudança no estatuto. A Comum já levou os casos de assédio, aquele que a gente levou, estava lá no comitê de acolhimento, todos os casos foram denunciados naquele fórum, a gente já levou para a Comum levou para a ouvidoria da UFPB abriu um processo administrativo contra a pessoa que realizou esses atos e o processo está em andamento nesse exato momento, para que, se o caso for efetivo, se for a favor da gente, ou seja, se os casos são de fato casos de assédio, isso merece ser punido da maneira que é, o aluno será afastado da universidade. A gente também. Diversas outras medidas podem ser tomadas nesse caso ou em qualquer outro caso. Ao você colocar logo uma expulsão, faz logo uma reflexão qual é o seu posicionamento perante a sua posição institucional no centro acadêmico. Já fez a denúncia na base da segurança da UFPB, para que, se caso algum de vocês acontecer qualquer coisa com vocês em relação a esse aluno específico, vocês podem mandar mensagem lá na segurança, que a segurança tem agora o poder de agir contra essa situação. E a gente vai disponibilizar a segurança lá no grupo de encontro, a gente já enviou uma vez, a gente vai enviar de novo. Todos os professores já estão sabendo do ocorrido, já foi dito isso em reunião com o TRI. Isso já foi discutido em reunião com a coordenação diversas vezes, com a coordenação passada, com a coordenação atual. Todos os professores estão atentos à situação, a gente vai ter outra conversa com eles amanhã. A gente também já está indo pelos meios jurídicos fazer a situação ir para frente, porque a gente precisa e porque a gente não consegue manter isso só no meio institucional. A gente quem? Só que a gente não consegue fazer isso se mais pessoas também não denunciarem. As denúncias que a gente tem agora são importantes, são válidas, mas a gente mais e mais pessoas denunciam, porque a gente sabe que muitas pessoas aqui já acolheram várias diversas coisas com vocês e que vocês não falam por medo, por receio que vai acontecer alguma coisa, mas principalmente tudo que estiver no comitê de acolhimento, que estiver no órgão do comitê de acolhimento, está assegurado a identidade de vocês, a gente não vai expor, isso vai ser tudo feito nas vias institucionais, nas vias jurídicas. Isso não será exposto de maneira alguma, porque a gente está tentando tratar esse caso da maneira mais delicada possível. E a gente vem tentando resolver o assunto desde o final do semestre, desde o semestre passado. E as coisas da universidade, vocês sabem como são, a própria Comum está travada institucionalmente, mas o processo da direção do centro está em andamento. O CARIC, enquanto instituição, a gente também tem nossos limites. A coordenação do curso tem os seus limites. Então, assim, a gente como um coletivo, tanto o corpo docente, quanto o corpo discente, quanto o CARIC, todo mundo precisa agir para que isso dê certo. Então a gente conta com todo mundo, a gente vai disponibilizar o número de segurança. Caso os seguranças não estiverem disponíveis, pode ver a polícia militar também. E é isso, agora a gente vai começar a votação. Parabéns. Ver alguma coisa acontecendo, pode retirar o indivíduo do ambiente. Qualquer membro do CAICA, são todos vocês, gente, todos nós, matriculados por TRI, somos membros do CAICA. Então, qualquer pessoa que vê alguma coisa acontecendo, pode retirar o indivíduo do ambiente, tá certo? Caso vocês não consigam,
institucionais, por favor, levante a mão. Novamente, por favor, quem for contrário à aprovação das mudanças no Estatuto do Carica, ergue a mão. Quem se absteve de votar, por favor, levante a mão. Novamente, alguma abstenção. Quem se absteve de votar, por favor, ergue a mão. Quem for favorável à mudança institucional, por favor, levante a mão. Gente, a democracia é muito linda. O estatuto. Teoricamente, segundo o Estatuto do Carica, para ser aprovada, a gente deveria ler o Estatuto inteiro para vocês. E no primeiro Estatuto tem no mínimo umas 20 páginas, 17 páginas, especificamente. Então, para a gente não ter que ler o Estatuto inteiro para ser aprovada essas mudanças nesses dois artigos, a gente vai abrir uma votação para que todo mundo, por favor, concorde e não ter que ler o Estatuto inteiro, porque a gente não teria tempo, certo? Então, por favor, quem for contrário, novamente erga a mão. Quem for contrário, por favor, erga a mão. Então, todo mundo concorda em que não é necessário realizar a leitura? Gente, então sendo assim, não havendo mais nada a tratar, a gente... Sim! Saibam todos os direitos que vocês têm, direitos e deveres com o Carica, saibam tudo que o Carica pode fazer por vocês, Gente, então, sendo assim, não havendo mais nada a tratar, a Assembleia Geral do Carica está oficialmente encerrada. Obrigada. Não consegui dar as minhas melhores jogadas. Felizmente, não teve muitos direcionamentos nominais. Foram muitos essa pessoa, foram muitos ele. Eu sou uma pessoa comedida. Não gosto de embarcar em pensamentos construídos de forma equivocada. Só consigo levantar essa questão. Quem é essa pessoa? Foi falada tantas vezes sem ser direcionada nominalmente. Eu teria usado todas as minhas épocas. Usei a única que tive a oportunidade. Instiguei para chamar meu nome novamente. Posso fazer. Posso buscar confirmar, averiguar algumas declarações que foram feitas na Assembleia e questionar se a pessoa tem a vontade, interesse e dizer o nome da pessoa que está sendo relatado para qualquer ato em seguida, partindo de mim, é o que se faz necessário.